Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para aprendermos com Cristo por meio da sua palavra. Deus quer falar comigo e com você. E a sua palavra é o método mais profundo e real para ouvirmos a voz de Deus. Eu sei que você, em algum momento, já deve ter perguntado assim: se eu tivesse a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, eu queria ouvir a sua voz. Sabe, eu e você agora temos essa oportunidade de, ao abrirmos a palavra de Deus, é Jesus falando conosco, é comunicando as suas verdades a mim e a você. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Hoje nós vamos conversar de um assunto muito importante, a valorização da vida humana, ou a valorização do ser humano. Você e eu temos um valor inigualável, um valor caríssimo. E nós precisamos compreender isso, porque quando eu e você compreendemos que temos um valor inigualável, um valor alto, mas muito alto, nós vamos começar a olhar para nós mesmos com muito mais respeito, com muito mais alegria e termos também gratidão a esse Deus tão bom. Então nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque estamos também na Semana Santa, a gente precisa perceber como nós somos importantes. Deus deu a sua vida por mim e por você. Por isso nós vamos orar para que possamos entender mais esse assunto tão espetacular para cada um de nós. Essa semana, Semana Santa, vamos falar de Jesus, aquele que deu a sua vida por cada um de nós, para mostrar que nós temos um valor incalculável. Vamos orar para a gente aprender sobre isso. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença. Nós te agradecemos porque aos Teus olhos o nosso valor é incalculável, e ajuda-nos, Senhor, a compreender isso. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine nesse instante. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero começar contando uma historinha para você, para que você compreenda isso. Conta-se que tinha um garoto de uns 8, 10 anos, e na frente da casa dele tinha um rio que passava, um rio muito bonito, e logo um pouco mais distante tinha uma cachoeira. E o desejo daquele menino era ter um barquinho de madeira para que ele pudesse brincar, soltar o barquinho lá em cima, pegar embaixo, esse era o sonho. E ele tentava pedir ao seu pai, à sua mãe, sabe, eu quero um barquinho, pai, vamos construir. Depois de muita insistência, o pai decidiu, vamos, filho, construir o nosso barquinho juntos, o seu barquinho juntos. Aí eles começaram com muita dedicação, os detalhes ali, depois pintou o barquinho, ou seja, depois de bastante tempo o barquinho estava pronto. O menino pegou e abraçou, meu barquinho, que alegria. Aí ele foi lá em cima, colocou o barquinho, e o barquinho descia e ele pegava. Essa era a brincadeira, a alegria completa daquele menino. Sabe, só que um dia ele colocou o barquinho lá em cima, o vento estava contrário, o vento muda de direção. E aí, sabe, o barquinho foi levado pelo vento para o outro lado da margem e foi descendo e ele não tinha como pegar e foi embora e desceu na cachoeira. Plá! E aquele menino chorou muito, angustiado, perdeu o seu barquinho. Depois de algum tempo, a sua mãe, junto com ele, foi à feira da cidade. Quando ele chegou lá, ele andando pelas barracas, ele viu lá o seu barquinho à venda. Ele foi lá, pegou, esse barquinho é meu. Aí o dono da barca, não, esse barquinho aqui está à venda, ele é meu. Ele só será seu se você comprar. Ele mostrou os detalhes, esse é meu barquinho, eu pintei isso, aqui tem essas letras. Não, esse barquinho aqui está à venda. O valor dele é muito alto. E falou o valor, o menino voltou chorando, vou comprar meu barquinho. Depois de um tempo ali, pedindo ao pai, ajudando, trabalhando, sabe? Ele conseguiu o valor. E a expectativa era voltar lá naquela feira para comprar o barquinho. Aí quando a sua mãe foi, ele foi, levou o dinheiro e chegou lá. E quando viu o barquinho, ainda estava lá, ele pegou e disse, meu barquinho. Aí o homem, opa, ele só será seu se você pagar. O preço é esse. Aí ele foi lá, colocou a mão no bolso e deu o dinheiro. E aí o homem contou, disse, agora ele é seu. Aí ele abraçou o barquinho e disse, meu barquinho, agora eu sei que você me pertence por duas maneiras. Porque eu te criei, eu te construí, eu te criei e eu te comprei. Sabe, queridos, essa é uma história que ilustra muito a nossa vida e a sua. Sabe, Cristo nos criou, Ele é o nosso Criador. E aí ele brincava conosco, era a sua alegria vir cada final do dia para conversar, para brincar com os nossos pais, Adão e Eva. Mas o inimigo, de forma astuta,
ele nos enganou, ele enganou nossos pais, ele sequestrou, tomou os nossos pais de Deus. E aí Jesus veio brincar, o diabo disse, não, ele aqui agora me pertence, ele só será seu se você pagar o preço. Jesus disse, eu pago, o diabo disse, o preço é a sua vida, é a sua morte na cruz. Jesus disse, eu vou morrer para que eu possa resgatar, comprar meu filho. Então Jesus foi lá e com sua morte na cruz, pagou o preço ao diabo e tomou-nos de volta. E agora Jesus nos abraça e diz, ah, meu filho, você me pertence de duas maneiras, porque eu te comprei, porque eu te criei e eu te comprei. Sabe, nós somos muito valiosos aos olhos de Deus, nós temos um valor incalculável e nós precisamos perceber isso. A vida humana é muito valorizada por Deus e nós vamos ler alguns textos aqui para a gente compreender isso. Veja comigo agora aqui, ó, Jesus falando em Mateus capítulo 6, só para a gente poder compreender, Mateus capítulo 6, a gente tem essa valorização do ser humano, o valor incalculável. Capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos ou preocupados por coisa alguma, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes? Aí ele diz, observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que ansioso ou preocupado esteja, pode acrescentar 45 centímetros ou um côvado à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fia. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Ou seja, Jesus está dizendo que eu e você não precisamos ficar preocupados com o que vamos comer, o que vamos vestir, porque a vida é mais importante do que o alimento. Não vamos ficar preocupados com o que vamos vestir, porque o corpo é mais importante do que os vestuários. E aí Jesus faz a comparação, observe as aves. Você já viu algum pássaro ansioso, preocupado, nervoso? Não. Jesus diz que eles não plantam, eles não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas Deus cuida deles, porque Deus cuida. Agora ele diz, Deus fala, e vocês não valem mais do que um pássaro, uma ave, mais do que qualquer planta? Vocês são muito mais valiosos. Por que nós somos muito mais valiosos aos olhos de Deus? Sabe por quê? Porque nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança. Nós somos filhos de Deus. Jesus deu a vida para salvar a mim e a você. E nós precisamos compreender isso. Acompanhe comigo para você ver que o seu valor, o meu valor é caríssimo. Vem aqui comigo. Vem em Salmo agora. Salmo 49, para a gente poder notar isso. Salmo 49. Olha que texto interessante para a gente poder perceber. 49 a partir do verso 6, dos que confiam nos seus bens e nas suas muitas riquezas, se gloria, por quê? Para quê? Elas não servem para nada, elas não podem pagar o seu valor. Veja só agora o verso 7, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Verso 8, pois a redenção da alma deles, do seu irmão de Deus, é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ou seja, o valor do nosso resgate é caríssimo, ninguém pode pagar. Não existe nenhuma riqueza que pode pagar o valor da minha alma, da sua alma. Ela é caríssima. Mas qual foi o preço? Qual foi o preço? E quem pagou? Venha comigo agora aqui, Olha o preço da nossa alma e foi pago pelo nosso irmão mais velho, o nosso irmão que nos representa no céu, Jesus Cristo. Pedro, vamos lá para o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 18 e 19 diz assim, olha o preço que eu e você temos aos olhos de Deus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Pronto, nosso preço custou o sangue de Jesus. Não foi por prata nem ouro, não foi nenhuma riqueza desse mundo, nada poderia pagar o resgate da minha vida e da sua. O precioso sangue de Cristo foi quem pagou o resgate. Jesus então foi lá e pagou, e aí ele nos abraça e diz assim, filho, você me pertence de duas maneiras, porque eu te criei, eu te comprei, você é caríssimo, mas eu te amo. Sabe, você e eu precisamos entender para viver uma vida de paz, de serenidade, que nós temos um valor incalculável. Jesus deu a sua vida, para que andar ansioso, preocupado, achando que você não presta, que você
não tem mérito algum. Não, a nossa vida é caríssima, então pare de viver nessa angústia, sabe, achando que nada presta na sua vida. Não, você tem um valor incalculável. Jesus deu a sua vida por você. Então, agora, olhe para os céus, levante a cabeça, caminhe em direção a Jesus e seja grato a Ele, porque Ele pagou o preço mais alto. E aí, agora, diante de uma situação tão boa como essa, sabe, em uma demonstração de amor tão grande, sabe, agora, qual deve ser a sua posição? Jesus chega em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, então, agora, respeita tanto a nossa decisão, que mesmo ele pagando o preço caríssimo, ele quer entrar e ceiar e fazer festa, ele quer tornar-nos felizes, mas para isso, ele espera que eu e você possamos abrir o nosso coração para que ele possa entrar. Você quer abrir o seu coração para que Jesus entre e faça morada e traga para você a felicidade que você precisa? Então aceite ele agora, porque Jesus pagou o preço pela sua vida. Se fosse só você, Jesus desceria do céu para pagar o preço, para resgatar você da mão do inimigo, porque você tem um valor incalculável aos olhos de Deus. Custou o sangue de Jesus, puro, sem mácula e sem defeito. Que Deus te abençoe e que possamos viver essa vida de gratidão, porque Ele nos ama, Ele deu a sua vida, Ele quer entrar no seu coração, na sua mente, para transformar e tornar você uma pessoa feliz. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Obrigado, amado Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor pagou o resgate da nossa vida. Nós queremos nos entregar a Ti. Entra no nosso coração e dá-nos alegria, felicidade a cada instante. É a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.